Zum, zum, vapt, vupt, slipt, slopt. Passou e você nem viu. Carecas de saber. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre digestão, fisiologia da digestão, mas somente dos seres humanos planetários, tá? Ou seja, porque o ser humano, embora nós sejamos um tipo de mamíferos, nós somos monogástricos também, né? Que a gente tem um único estômago. Nós temos algumas particularidades que outros bichos não têm. Então, por isso que a gente para aqui nessa aula hoje só para falar de fisiologia humana, tá? Fisiologia da digestão humana. E depois a gente vai falar especificamente sobre outros animais que têm algumas características diferenciadas aí do ser humano, tá bom? Como, por exemplo, ruminantes, esse povo todo, tá? Mas agora a gente vai falar somente de fisiologia da digestão em seres humanos, certo? Bom, aqui nós temos uma M cabeça, né? Metade de uma cabecinha para vocês, só para vocês se localizarem, né? Aqui a abertura da narina, tá? E aqui a abertura da boca, certo? E aí nós vamos falar especificamente desse processo aqui, inicialmente, que é o processo onde se inicia o processo, a digestão do ser humano. Então, vamos lá. A digestão, ela tem dois fenômenos bem diferenciados, tá? Uma série de fenômenos físicos e uma série de fenômenos químicos, tá? E isso vocês têm que saber diferenciar. O que é especificamente físico, quando não tem transformação por conta de quebra de moléculas, etc. E o que eu tenho especificamente químico, que é o processo onde nós vamos ter toda a adição de enzimas nesse processo para que eu possa fazer a transformação dos alimentos, tá? Então, vamos lá. Quais são os fenômenos físicos? Mastigação, por exemplo, tá? Então, quando você coloca o seu alimento na boquinha, quando você tem os dentinhos aqui, você começa a mastigar o alimento. Esse alimento será quebrado em partículas menores, tá? Para que você mastiga? Por que sua mãe com certeza deve falar para você? Mastigue bem o alimento, né? Para quê, gente? Porque quando você mastiga muito bem o alimento, você aumenta uma superfície de contato do alimento com a sua enzima digestiva e facilita seu processo de digestão e você vai com certeza aproveitar muito mais esse alimento. Se você começa a comer feito doido muito rápido, né? Você não sente nem o gosto do alimento e você não consegue aproveitar bem este alimento. Então, a mastigação, ela serve para transformar o alimento em partículas menores, para que essas partículas possam sofrer a ação das enzimas digestivas e que você possa aproveitar melhor esse seu alimento aí que você está ingerindo, tá? Segundo fenômeno, gente, deglutição. O que é a deglutição? Quando você vai engolir o alimento, tá vendo? Ó, por que eu botei o alimento nesse tubinho laranja aqui, gente? Porque este tubinho laranja, ele já é o nosso esôfago, certo? Gente, isso é uma coisa muito importante, né? Esse tubinho verdinho aqui na frente, que vocês estão vendo, né? Com essas, como se fossem anéis aqui, isso daqui, gente, é a traqueia. Traqueia não faz parte do sistema digestório, certo? Traqueia é do sistema respiratório. Por que você acha que sua mãe fala para você? Não fica falando enquanto você está comendo, né? Porque toda vez que a gente fala, tá vendo essa estrutura que eu não, né? Que foi desenhado aqui pelo Tião? Essa estrutura se chama epiglote, tá? Essa epiglote é o que, gente? É uma tampinha que vai cobrir o canal da traqueia. Quando a gente está falando, essa tampinha abre e esse canal se abre para o ar passar e produzir o som, né? Se você está falando e comendo ao mesmo tempo, o que você acha que vai acontecer? Essa tampinha vai se abrir no momento que você estiver engolindo o alimento. E o que vai acontecer? Você vai engasgar com certeza, tá? Então,
conhecer um pouquinho de fisiologia também é bom para você não se engasgar por aí, certo? Então, quando você estiver comendo, não fique conversando, primeiro que é feio, né? E segundo, que você pode engasgar, gente. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar, tá bom? Entrar alimento na traqueia pode ocasionar a pessoa pode ir até óbito, dependendo de como foi isso, se você não consegue desengasgar essa pessoa, tá? Então, isso aqui tem que ser muito bem conhecido por nós. Então, quando você faz a deglutição, o alimento tem que passar pelo esôfago, certo? E aí, o esôfago, ele é um órgão todo muscular que ele vai encaminhar esse alimento até o estômago, certo, gente? Então, no início aqui o esôfago tem um músculo estriado esquelético, que é a gente que comanda, né? Porque você que está falando no momento que você vai engolir, então você engoliu o alimento e a partir do segundo terço do esôfago eu já tenho um músculo liso que vai funcionar independente da nossa vontade, tá? Tanto que quando você engoliu, você pode ser colocado de cabeça para baixo, que você vai continuar engolindo seu alimento de qualquer maneira, tá? A não ser óbvio, né, que você fique batendo na cabeça do ser humano, que aí vai voltar todo esse alimento. Não faça isso, tá? Então, vamos lá. Mastigação, para eu transformar esse alimento em partículas menores, para ter maior ação da enzima. Deglutição, para eu poder engolir esse alimento e chegar até o esôfago, que esse esôfago vai comandar, né, o trajeto do alimento até o nosso estômago, tá? Peristaltismo, o que é o peristaltismo, gente? É quando o músculo liso ele vai fazendo todo um trabalho para mandar o alimento lá para o estômago, do estômago para o intestino delgado, do intestino delgado para o intestino grosso até chegar no ânus, tá? Esse é o processo de peristaltismo. Quem comanda o peristaltismo, quem que é, gente? Músculo liso, obviamente controlado por um sistema nervoso entérico. Gente, é muito legal, né? Porque os fisiologistas falam que nós temos 2 sistemas nervosos aí no nosso organismo. Um é o sistema nervoso central e o outro é o sistema nervoso entérico, porque na realidade o sistema nervoso entérico ele comanda toda essa parte enzimática, toda essa parte de peristaltismo, é muito show, tá? Então, o peristaltismo ele vai permitir que esse alimento seja levado até o local onde ele tem que ser levado, tá? E a ação da bile, gente, erradamente, as pessoas acham que a bile, que é aquela verdinha produzida pelo fígado, que fica na vesícula biliar, tá? Erradamente as pessoas acham que a bile, ela tem uma ação química, mas não é, a bile não é química, gente, a bile é física. O que faz a bile? Ela age sobre as gorduras, quebrando mecanicamente essa gordura, tá? Imaginem assim, quando você coloca num copo, né, com água, você coloca óleo, fica aquelas manchinhas, tá? Se você for com um garfo, né, e bater, não vai quebrar em bolinhas menores? É essa ação da bile, ela quebra as gorduras em em pedacinhos menores ali, para que as enzimas possam agir sobre essas gorduras, tá? Então, listinha de fenômenos físicos: mastigação, deglutição, peristaltismo e ação da bile. Combinado? Fenômenos químicos, gente. Insalivação. Onde começa? Obviamente na boca, né? Porque são as glândulas salivares que eu tenho na boca que jogam essa saliva. E a saliva tem o quê, gente? A saliva tem amilase salivar ou pitialina, né? Que é a mesma coisa. Amilase salivar e pitialina, mesma coisa, tá? Essa amilase começa a agir sobre o alimento e você também bota água, né? Você pode ver, quando você começa a mastigar o alimento, a sua boca vai umedecendo, né? Porque ela umedece o alimento e começa a digestão do amido lá na sua boca, tá? Depois, gente, tem um processo de quimificação ou formação do quimo, que vai se iniciar aonde, gente? Lá no estômago, indo para o intestino delgado. O quimo nada mais é do que uma pasta que se forma, tá, deste alimento com o que, gente? Com as enzimas que são jogadas ali no alimento. Já eu vou falar para vocês de quais são essas enzimas, como é que elas agem direitinho, tá?
E por último, a gente tem o processo de quilificação, formação do quilo. A formação do quilo, ela ocorre aonde, gente? Lá no intestino grosso, tá? Onde eu vou ter reabsorção de água daquele meu processo digestivo todo, vou ter formação de fezes, tá? E vou começar a me livrar das substâncias que eu não aproveitei no processo de digestão, tá? Então, gente, isso daqui vocês não podem esquecer jamais, tá? Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Onde começa a quilificação, onde começa a quimificação e a quilificação, tá? Formação de quimo, que é justamente quando tem aquela pasta de nutrientes que eu vou começar a aproveitar. Formação de quilo é justamente quando eu estou terminando a digestão, estou reabsorvendo água lá no meu intestino grosso e mandando embora aquilo que eu não preciso mais, que já foi digerido, ou que são excretas, ou substâncias que não são mais aproveitadas pelo meu organismo, tá? Até a formação das fezes, beleza? Gente, deem uma olhadinha nesta imagem, que tem uma M cabeça aí bonitinho, né? Que dá para vocês visualizarem. E que nós vamos ter o quê, gente? Você tem a visualização da língua, como que, olha que interessante, como que essa língua ela é posicionada na nossa boca, tá? Isso é uma coisa muito legal, que ela tem uma base, como vocês podem ver aí, né? Que tá destacado em amarelo. Ela tem uma base, porque a língua é toda feita de tecido muscular estriado esquelético, que a gente tem comando, tá? Você tem os dentes, né, que dá para você visualizar aqui, que eu botei uma setinha para vocês, e o esôfago, onde ele está posicionado, né, que ele está atrás da traqueia, obviamente, certo, gente? Então, aqui um desenho melhor para vocês poderem visualizar. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês vissem nesta outra imagem é um corte da língua, né? A língua tem uma coisa assim muito legal, que são as papilas gustativas, tá? Na língua, nós temos vários tipos de papilas gustativas, ou gustatórias, como queiram, tá? E essas papilas, gente, deem uma olhadinha nessa imagem, né? Que eu tenho papilas que são bem grandonas aí, como vocês estão vendo, tá? Que ela tá bem grandona. E tenho papilas que são filiformes, tá? Essa maior zona que vocês estão vendo aí, ela é uma papila que é extremamente importante porque ela tem terminais nervosos para que você possa sentir o sabor do alimento, tá? Então, a nossa língua, além de auxiliar, né, em todo o processo da fala, tal, ela auxilia muito no processo de digestão. Por conta do quê, gente? É a língua que vai possibilitar a identificação do sabor dos alimentos. E como é que ela possibilita a identificação do sabor dos alimentos? Gente, ela vai possibilitar por conta dessas papilas que vocês estão vendo aí. Um detalhe melhor para vocês nessa outra imagem é a papila, o botão gustatório ou gustativo. Esse botão é justamente onde eu tenho os terminais nervosos que vão conseguir pegar o sabor do alimento, identificar o sabor desse alimento, tá? Uma coisa que eu queria desfazer aqui da ideia de vocês, gente, só voltando um pouquinho aqui para mim, é que erradamente, durante muitos anos, né, se colocou na boca assim, a parte da língua que você sente sabor doce, salgado, azedo, não sei o quê. Na realidade não tem nada disso, tá? Essas papilas circunvaladas que eu mostrei aí para vocês são as papilas que efetivamente sentem o sabor do alimento, tá? E elas estão distribuídas mais ao fundo, né, da nossa língua. E aí, gente, na base da nossa língua. Então, na realidade, quando você põe o alimento na boca, são essas papilas que vão identificar, não que vai ter uma que identifica doce, uma que identifica salgado, não é isso, tá? São essas, onde eu tiver essa papilona aí circunvalada, é ela que vai efetivamente identificar o sabor dos alimentos, independente, né, de se é na ponta, tanto faz, tá, gente? Onde eu tiver maior concentração dessas papilas, elas que vão efetivamente identificar o sabor dos alimentos. Então, a língua, além de auxiliar no processo de deglutição da fala, né, ela tem um papel importantíssimo
para a identificação do sabor dos alimentos. Lembrando que o sabor dos alimentos, ele também será, você consegue sentir o sabor quando você também sente o odor, né? Então aqui a narina, ela tem uma conexão direta com a boca, tá? E o odor vai fazer com que a gente também sinta o sabor desse alimento. Você pode ver que quando você tá gripadinho, né? Ou todo constipadinho aqui, ou você, o menino, o que vai acontecer, gente? Você vai ter dificuldade também para sentir o gosto do alimento, isso é diretamente proporcional, tá? O sabor do alimento, ele está diretamente conectado a quê, gente? Ao olfato, né? Ao que você está sentindo de olfato desse alimento também, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos outros órgãos do sistema digestório e depois a gente vai falar especificamente na química dessa digestão, tá bom? Seres, então deem uma olhadinha aqui quais são os órgãos do sistema digestório humano, tá? Este lindo corpício desenhado pelo Tião aqui para nós vai dar uma noção disso, né? Lembra que a gente falou, né? Eu falei para vocês que tem a parte dos fenômenos físicos e a parte dos fenômenos químicos, né? Vamos dar uma olhadinha nesses órgãos, como é que eles são, tá? Então, primeira coisa que a gente vê, boca, né? Na boca eu tenho o quê, gente? Na boca eu tenho a língua, que eu já falei para vocês das papilas, eu tenho os dentes e também os lábios, né? Da boca que nos ajudam a pegar o alimento, mastigar esse alimento, jogar saliva nesse alimento. Então, nós temos quem, gente? As glândulas salivares, né? Então, se vocês olharem agora nessa imagem que eu deixei aí para vocês, vocês vão ver as glândulas salivares nessa nossa hemicabeça, destacado aí em amarelo uma delas, tá, gente? Então, na realidade, nós temos 3 grupos de glândulas, tá? As parótidas, as sublinguais e as submandibulares, tá? Aqui dá pra gente ver as parótidas bonitinhas que elas estão aí na frente. Então, essas glândulas salivares produzem a saliva, obviamente, né? Essa saliva, ela é jogada na boca para fazer o processo de insalivação dos alimentos, tá? Mastigo, insalivo e vou fazer o processo de deglutição. Quando faço o processo de deglutição, deem uma olhadinha aqui, né? Como eu falei para vocês, o alimento vai para o esôfago, certo? O esôfago, ele é um órgão muscular, ele tem uma parede, né, bem grossinha aí de músculo, como eu falei, no primeiro terço é músculo estriado esquelético, que a gente comanda para fazer a deglutição, e depois músculo liso, que isso vai, esse peristaltismo vai ocorrer independente da nossa vontade, tá? Então, tem o esôfago aqui, que vai direcionar esse alimento para o estômago, né? Então, entre o esôfago e o estômago, a gente tem uma válvula, que é a cárdia, tá? Que vai permitir que o alimento entre no estômago e que você não tenha um refluxo desse alimento, tá? Então, é uma válvulazinha que impede o refluxo do alimento. Então, esse alimento vem para o estômago, né? O estômago, ele parece um saco, né? Literalmente. E deem uma olhadinha nessa outra imagem que eu guardei para vocês, que é a imagem do estômago, né? Desde a parte inicial, aquele fundo do estômago, o corpo, o fundo do estômago, até chegar no duodeno, tá, gente? Que nós temos o duodeno como o início do quê, gente? O início do nosso intestino delgado, certo? Esse intestino delgado, gente, ele vai ser extremamente longo no ser humano. Esse intestino tem em média 6 metros de comprimento, tá? E ele é dividido em jejuno e ilho, certo, gente? Esse jejuno e ilho, ele vai ser dividido de acordo com, obviamente, né? Onde eu tenho maior entrada de enzimas digestivas até a menor entrada de enzimas digestivas e a absorção, tá? Então, meu intestino delgado é enorme, é super grandão, até que eu faço o quê, gente? Até que o intestino delgado vai jogar o alimento no intestino grosso, tá? O intestino grosso, gente, ele vai ser dividido, né, em regiões também. Quando eu visualizo anatomicamente o intestino delgado, ele vai ser mais lisinho, tá? E o intestino grosso, gente, ele vai ter como se fossem uns estrangulamentos aí, olha, dá para vocês darem uma olhadinha aqui, né? Como se fossem uns estrangulamentos mesmo, tá? Que a gente chama de tênia, né?
esses estrangulamentos aqui do intestino grosso e ele é muito menor do que o intestino delgado, tá? E depois esse intestino grosso vem para o reto e do reto nós vamos ter a abertura do ânus, tá? Então estes são os órgãos do sistema digestório humano. Deem uma olhadinha nessa imagem aí que a gente reservou para vocês. Então aqui você consegue ver, né? Aquela M-cabeça, então o esôfago inicialmente, aí o estômago, né, formando aquele saco e o corpo do estômago, como eu falei para vocês. Do estômago a gente vai para o intestino delgado, tá, gente? Esse intestino delgado que ele vai ser, como eu falei, dividido em jejuno, que é a parte anterior, e o íleo, que é a parte final aí do intestino delgado. Esse intestino delgado ele vai cair nesse seco que está mostrando aqui para vocês, tá? E vai, obviamente, cair para o intestino grosso. Então, no intestino grosso, gente, eu tenho o colo ascendente, que é o mais perto do seco, o cólon transverso e o colo descendente, que vai ser mais próximo da região do reto, e depois eu tenho o reto e o ânus, né? E se vocês visualizarem, tem o apêndice aqui bonitinho que está marcado para vocês. Tudo bem? Além destes órgãos que eu falei para vocês e que vocês viram aqui na figura, voltando um pouquinho para mim, nós temos as glândulas que fazem parte do sistema digestório, tá? Já falei para vocês dos 3 grupos de glândulas salivares e aí nós temos mais 2 glândulas importantíssimas, tá? Que é o fígado e o pâncreas, tá, gente? O fígado, olhem essa imagem que a gente deixou aí para vocês. Essa é uma imagem do fígado, tá? Esse fígado, gente, ele tem, né, essa imagem como se eu estivesse pegando o fígado, né, e olhando por baixo do fígado, tá? Para ter um destaque do quê, gente? Um destaque da vesícula biliar, que é essa verdinha que vocês estão vendo aí. A vesícula biliar, gente, ela fica colada no fígado, né? Na realidade, ela fica estampada aí no fígado. E quem produz a bile, que também vai contribuir para o processo mecânico de digestão, quem produz a bile é o próprio fígado, tá? E o fígado, ele é dividido em lobos, né? São partes maiores do fígado. E se você fizer um corte interno no fígado, você vai ter lóbulos, né? Como vocês estão vendo nessa imagem aí que eu guardei para vocês, tá bom? Então, esse é o fígado, importantíssimo, porque é esse fígado que vai, armazena os nutrientes, produz a bile, produz enzimas, tá? Então, o fígado tem um papel importantíssimo que a gente vai discutir na nossa próxima aula, que é a fisiologia específica da digestão, tá bom? Bom, além do fígado, deem uma olhadinha nessa outra imagem, que é o pâncreas, tá, gente? Pâncreas também é uma glândula. Essa glândula, ela tem 2 funções extremamente importantes. Que funções são essas? Parte do pâncreas vai produzir enzimas digestivas, que serão lançadas no intestino delgado. Parte do pâncreas vai produzir insulina e glucagon. Então, o pâncreas é uma glândula que tem dupla função, tá? Tanto de produzir hormônio, como insulina e glucagon, como de produzir enzimas digestivas, né? Então, o suco pancreático que é jogado lá no nosso intestino para auxiliar no processo todo de digestão, tá? Então, nos órgãos do sistema digestório humano, eu tenho o quê, gente? Boca, língua, dentes, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esses são os órgãos, tá? E as glândulas anexas que nós chamamos, quais são essas glândulas anexas, gente? Glândulas salivares, fígado e pâncreas, tá? Aí você vai falar, e a vesícula biliar, né? A vesícula biliar é um dos órgãos que está acoplado aqui ao nosso fígado. Tudo bem? Seres, deste jeitão, né, que nós mostramos, isso daqui, nós mostramos o quê? Um pouco mais da anatomia do nosso sistema digestório humano. Só que a fisiologia, ela é um pouquinho mais complexa. E aí, a gente vai falar na próxima aula sobre fisiologia de tudo isso aqui, como é que funciona, o que acontece, tudo direitinho, beleza? Seres humanos planetários, um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí, tá bom?